Bom dia a todos, né? Eu quero aqui agradecer, em nome do Agros, a oportunidade de poder estar repassando para vocês as informações do estudo atuarial do Plano de Saúde, né, para o período de maio de 2026 a abril de 2027. Meu nome é Márcia, eu sou gerente de saúde do Agros e estou aqui, né, coube a mim aí repassar essas informações para vocês, como prometido aí na reunião do final de ano aí de 2025, tá? A nossa pauta, ela está ligada a repassar para vocês as informações gerais coletadas aí para o estudo atuarial do Plano de Saúde para o ano de 2026 e 2027, repassar os resultados desses estudos e avaliar um pouco, né, falar um pouco do comportamento do nosso fundo assistencial e da necessidade das reservas garantidoras aí estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muito em função da última reunião que nós fizemos no final do ano, né, onde a gente trouxe um panorama geral do nosso plano, tá? Então, em termos de informações gerais do plano de saúde, nós queríamos inicialmente chamar atenção para a nossa estrutura, né? Como nós fomos configurados e de que forma nós fomos criados, né, dentro dessa estrutura das entidades de saúde suplementar no Brasil, né? O Agros é uma autogestão onde a própria empresa, né, e dentro desse segmento, ela faz a gestão de toda a assistência dada aos seus beneficiários. Então, a gente faz desde a contratação dos prestadores, regulamentação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, e toda a estrutura de gestão é feita pelo Agros. E o mais importante, né, além de fazer a gestão, nós compartilhamos com os nossos beneficiários as responsabilidades, considerando que a própria diretoria do Agros, o conselho, né, ele é todo formado por servidores da Universidade Federal de Viçosa e futuramente pelas outras patrocinadoras aí incluídas como Universidade Federal de Juiz de Fora e São João del Rei. Nesse momento, né, é importante também chamar a atenção de como esse sistema ele funciona no Brasil. Hoje nós temos, de um lado, o governo, que faz toda a regulamentação e nos fiscaliza por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta, né, e fiscaliza o setor de saúde suplementar no Brasil, os prestadores de serviços que são contratados para prestar os serviços para os nossos beneficiários. O Agros não é verticalizado, nós não temos hospitais, né, nós temos uma rede própria, que é a nossa clínica de atenção primária, né, que funciona aqui em Viçosa, estamos abrindo agora uma em Florestal também. Temos a operação de saúde que é feita pelo Agros, né, que aí é exatamente a nossa estrutura de gestão, e temos o grupo de beneficiários. Então, né, são os atores do sistema privado de saúde aí do Brasil, que é importante que a gente consiga visualizar, e o mais importante é a gente avaliar o seguinte: como autogestão, beneficiários e operadora ficam do mesmo lado, né? Nós temos aqui, como eu falei, diretoria e conselhos que são formados pelos servidores, então as decisões, as políticas, as diretrizes, o planejamento estratégico do Agros, ele é todo compartilhado com os servidores, né? Então, definido aí as estratégias, a operação é feita, né? E isso é o compartilhamento de responsabilidades e de projetos. Então, os beneficiários e a operação funcionando juntos, estando do mesmo lado, né? E dependendo aí dos prestadores de serviço e do próprio governo, né, principalmente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para a estrutura de regulação desse plano de saúde para assistência aos nossos beneficiários. Além disso, a gente tem que falar um pouquinho sobre a composição dos custos, né? Hoje nós temos uma estrutura dividida em despesas assistenciais, relacionadas aí ao pagamento de consultas, exames, procedimentos em saúde. Temos também as despesas operacionais, né, relacionadas aí aos programas de promoção, a remoção dos pacientes, outras terapias que são utilizadas que não estão relacionadas às despesas assistenciais, despesas contingenciais e despesas financeiras. E a despesa administrativa, que hoje funciona muito ligado a dar o recurso para a gestão dos planos, né? Então, gastos de recursos humanos, infraestruturas, equipamentos, né, computadores, mesa, tudo está relacionado a essas despesas administrativas. E da onde que vêm as receitas, né? De que provém essas receitas? A primeira receita recebida é o subsídio, né, ou patrocínio que vem das nossas patrocinadoras, né?
o auxílio saúde suplementar, conforme a instrução normativa 97 de 2022, tá? Essa instrução, ela é renovada de tempo em tempo, ela traz toda a regulamentação de como esse auxílio saúde suplementar é pago, né? E depois eu vou explicar um pouquinho como é que ele é formatado. O fundo assistencial, formado, né, desde 1993, nós vamos falar um pouquinho dele, também vem recursos dele, ele paga, ele subsidia o plano de saúde para a grande maioria dos beneficiários, né? E a contribuição dos participantes, que é o que é descontado diretamente no contra-cheque de cada um de nossos beneficiários. E, em cima dessa formatação, nós temos, então, o mais importante, né, que é definir o que eu vou precisar para fazer essa gestão do plano de saúde para o próximo ano. Por que eu faço um estudo atuarial? Porque anualmente eu tenho que rever qual é a despesa, né, e quanto eu vou precisar para poder fazer a gestão do plano de saúde para o próximo ano, né? E eu calculo o quê? A necessidade de receita. Quanto eu vou precisar ter, né, durante todos os meses para poder quitar todas as despesas relacionadas tanto à parte assistencial, quanto à parte operacional, quanto administrativa, conforme eu falei, tá? E a partir do momento que eu encontro essa necessidade de receita, eu faço a divisão desses custos pelo grupo familiar, né? Então, eu vou trabalhar exatamente o custo por beneficiário, somar esse custo por beneficiário em cada grupo familiar, vou subtrair aí o valor que o governo vai enviar, né? Que é o auxílio saúde suplementar, conforme eu falei, que é uma fonte de receita, e vou chegar na fonte final de receita, que é exatamente o resultado, que é o que o participante vai pagar, tá? No nosso modelo de contribuição, o resultado, se ele for menor ou igual a zero, a contribuição do beneficiário é zero. O que quer dizer isso? Todo o valor que o governo mandou paga 100% do custo desse grupo familiar ou desse beneficiário. Se o resultado for maior que zero e menor que o teto, lembrando que o nosso plano de saúde, ele tem um teto de contribuição que é referente, né, ao custeio até abril de 2025, até abril de 2026, a 30% do salário de contribuição, né? Se ele for abaixo de 30%, você vai pagar o resultado, né, que é exatamente o valor da contribuição menos subsídio. E se o resultado for igual ou maior que o teto, o pagamento é o teto, tá? No custeio até abril de 2026, o teto era 30%. Nós temos aí o fundo assistencial entra pagando também o subsídio do PAS-UFV, o custeio de contribuição dos aposentados e pensionistas da CLT, o programa de promoção da saúde 0,4% e as contas que ultrapassam a margem de segurança, que é a terceira fonte de custeio, né, gente? A receita, então, ela entra pelo pagamento do grupo dos beneficiários, o auxílio saúde suplementar e o fundo assistencial. 3 fontes de receita hoje que custeiam o plano, tá? Em relação ao número de beneficiários, muito importante a gente trabalhar com um comparativo. Então, eu trouxe aqui para vocês, para que vocês tivessem uma visão mais aprofundada de uma comparação com o mercado, todos os beneficiários que hoje, né, compõem a saúde suplementar do Brasil, essa ANS geral, que é essa primeira coluna em amarelo aí para vocês, que traz uma divisão por faixa etária, onde a gente observa que a grande maioria dos beneficiários na saúde suplementar estão mais concentrados nas primeiras faixas etárias, né? Diferente do Agros, né, que fica concentrado nas últimas faixas. Hoje a gente tem 39,3% dos nossos beneficiários acima de 59 anos, uma massa extremamente envelhecida. Se a gente pega a ANS autogestão, então todas as autogestões do país, nós temos 29,3%. Então nós estamos acima do perfil etário das autogestões empresa, né, entidade, né, organização a qual a gente pertence, né, as autogestões, tá? Eu fiz aqui uma divisão, né, em termos de gráfico, mais para vocês terem uma ideia de quanto a nossa diferença, principalmente aqui em cima das 59 anos ou mais, e também o quanto nós estamos menor de 0 a 18. Isso aí impacta muito, porque nessas primeiras faixas etárias a gente tem uma utilização menor ou com menor complexidade. Nas maiores faixas etárias, a gente tem uma utilização maior
e com maior complexidade, o que traz um custo maior para esse grupo de beneficiários, tá? Se dividindo aí, né, a gente observa que nas faixas etárias acima de 54 anos, né, o Agros tem 43% dos beneficiários nessa idade. E, no caso de todos os planos de saúde do Brasil, é 21,5%, uma diferença gigante, tá, gente? Muito grande, o que pesa muito, né, no nosso custo, tá? Se a gente vê, para a gente, né, caracterizar mais ainda a questão da concentração, se a gente pega acima de 59 anos, né, na última faixa etária, nós temos 39,3%, enquanto que os outros planos, né, têm 16,3%. Se a gente comparar com a autogestão, a gente está bem parecido, né? Se a gente pega aí o universo dos nossos beneficiários com idades igual, né, ou inferior a 28, que são as 3 primeiras faixas, a gente tem 28,7%, enquanto as outras faixas possuem, né, estão aí com 26,6% dos beneficiários nessa faixa etária, tá? Então, em termos de autogestão, muito parecidos, em termos de outros planos, né, nós estamos com uma massa bem envelhecida. Passando aí, eu falei de receitas e despesas, então vamos falando de números, né, gente? Então, eu trouxe aí, desde 2024, janeiro de 2024, até julho de 2025, tá? Os dados de receitas e despesas do plano de saúde, referentes aí ao ano, né, a esse período. Nós temos uma concentração, né, bastante pesada aí da despesa no ano de 2024, até maio, né? Em maio, a gente teve aí o reajuste que ajustou a utilização do fundo assistencial, então a gente observou o crescimento, né, das receitas, nada acima demais, mas nós tivemos aí no período de janeiro, fevereiro e março uma receita acima das despesas, tivemos no período aí de abril, né, receitas e despesas bem equiparadas, e a partir de maio, né, de 2025, que eu quis mostrar aqui, as receitas superiores aí às despesas, tá? Completando, né, até dezembro de 2025, nós temos uma receita acumulada, né, de janeiro a dezembro de 2025, de 123 mil milhões de reais, né, 0,26.339,24, em contrapartida, uma despesa de 111.801.413 reais. Importante, gente, que ano passado a gente tinha um déficit acumulado de mais de 8 milhões de reais. Esse ano, em 2025, né, fechando aí 2025, nós tivemos, então, um superávit, né? E qual foi a finalidade dessa mudança com o reajuste no ano passado? Foi exatamente a gente tentar recompor o fundo assistencial e manter a garantia das reservas, né, das reservas matemáticas, reservas garantidoras que são exigidas pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pela sinistralidade, né, e aí a gente vai falar o que é sinistralidade. A sinistralidade se eu divido tudo que eu gasto com assistência à saúde, somente as despesas assistenciais, tirando as operacionais e administrativas, quanto é que ela corresponde do quanto eu tenho recebido, das contraprestações recebidas de todos os beneficiários. Aí todas as 3 fontes de receita, auxílio, beneficiários e o próprio fundo, né? Então, eu dividindo isso, e a gente traz aí 2019 como uma base para comparação, porque em 2019 nós tivemos, foi antes da pandemia, e a gente estava num período de normalidade, né? A partir da pandemia, a nossa sinistralidade cai, porque há um isolamento social, as pessoas, então, não utilizam o plano, então a gente está usando aí na faixa de 60% do que a gente recebe para pagar as despesas assistenciais, só que, após a pandemia, o resultado foi desastroso, né? Por quê? As pessoas voltaram a utilizar, e não é voltar a utilizar, gente, olha, eu não fiz uma consulta, vou fazer 2 agora. Consulta não é o problema. O problema é realmente o adoecimento. O que a gente observou? Um adoecimento, um agravamento da situação de saúde dos nossos beneficiários, com o aumento do número de tratamentos em oncologia, cirurgias de alta complexidade, que levou em 2023 para uma sinistralidade de 119,8. Ou seja, em 2023,
eu não recebia o valor para pagar todas as despesas assistenciais, tirando operacionais e de saúde. Então, eu estava deficitária, né? O Agros estava deficitário em 2023 em 19,8 só para pagar as despesas assistenciais e de saúde. Então, nisso, nós tivemos que reajustar o plano em 2023 e 2024 num percentual acima do valor, né, do acumulado aí dos índices inflacionários, exatamente para a gente conseguir equilibrar o plano. Em 2024, com o reajuste de 2023, a nossa sinistralidade caiu, foi para 96,1%, sobrando aí, gente, 3,9% para pagar as despesas operacionais e administrativas, lembrando disso. E agora, em 2025, a nossa sinistralidade caiu. Então, nós gastamos 81,08% das receitas, né, recebidas para pagar as despesas assistenciais, tá? A nossa meta é retornar 2019 aí, na média aí de 75,5%, tá? Então, é importante mostrar um pouco sobre esse cenário. Passando aí, né, para frequência de utilização dos procedimentos, a gente trouxe aí um acúmulo de dezembro de 2023 até novembro de 2025, que foi aí a data base final para os dados que foram enviados pelo atuário. A gente observa, né, um crescimento grande nas terapias complexas, que houve um crescimento acima de 200%, e uma despesa, uma frequência, né, maior, né, particularmente nas terapias, né, e em exames um pouquinho maior. As outras, em termos de utilização, frequência, houve um decrescimento. Por outro lado, a gente observou um crescimento, né, apesar das terapias terem crescido o número, nós tivemos um decrescimento do custo delas. Por outro lado, nós tivemos um crescimento do custo médio dos procedimentos nas despesas ambulatoriais de 41,5% e nas internações, né? Ou seja, nós tivemos menos internações, mas com valores maiores, com complexidade maior, o que trouxe aí um crescimento de 9,4% nas internações. No modelo geral, a gente tem aí o gráfico, né? Essa linha vermelha é um impacto direto em termos de frequência e custo. A gente fez, então, uma associação entre frequência e custo, e a gente vê uma linha que, na sua normalidade, não foi muito alterada durante o ano de 2025. Exatamente. Por quê? Porque a gente fez um estudo atuarial e o reajuste foi dado para poder compor todas essas despesas. Então, esse impacto era o esperado, né, apesar dessa variação. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que essa terapia complexa, esse crescimento, ela tem muito a ver também com a nossa reclassificação dessas terapias. Esse ano a gente está fazendo, né, nós estamos implantando um novo sistema, que é o sistema da MV, que implantamos a partir de janeiro, e algumas reclassificações foram feitas, o que pode ter também originado essa diferença em termos de frequência, tá, gente? Então, considerando de uma forma geral, não houve grandes impactos, né, nesse frequência e utilização. Tivemos aí uma terapia complexa crescendo superior a 200% em termos de frequência, né? E na avaliação geral, nós tivemos um crescimento, se considerar frequência e utilização, de 8,21%. Então, houve um crescimento, um resultado, né? Comparando aí um impacto direto nas nossas despesas nos últimos 12 meses de 8,21%, né? Falando das despesas administrativas, é sempre uma questão levantada nas reuniões e questionadas pelos beneficiários. O Agros tem trabalhado, né, anualmente um esforço para a diminuição dessas despesas. Da mesma forma como a gente tem a sinistralidade, que a gente compara quanto que eu gastei dos custos assistenciais para pagar a despesa assistencial, né? Eu também tenho essa despesa administrativa, que a gente chama eficiência administrativa. Ela é medida até pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que é essa eficiência administrativa? O quanto eu gastei dos meus custos, né, do que eu recebo, na realidade, do quanto que eu recebo, se eu recebo R$100 de cada participante, o quanto eu gasto, né, dessa receita geral para pagar a despesa administrativa, tá? E a gente observa que nesse trabalho executado pelo Agros,
a gente tem buscado a diminuição desse percentual, ou seja, quanto menor esse percentual, melhor, né? Quanto eu gasto, qual é o menor percentual gasto da receita total para custear despesas administrativas, quanto melhor, né? Então, em 2022, a gente gastava 12,68%, em 2023, 12,43%, em 2024, 10,58%, em 2025, 10,07%, tá? Então, houve, uma contenção dessas despesas administrativas de uma forma geral, tá? Passando aí para avaliar um pouquinho o fundo assistencial, as reservas, então, aqui a gente demonstrou, gente, de uma forma bem clara, que as decisões tomadas em 2025, 2024 e 2025 apresentaram aí resultados nessa diminuição da utilização, né, que estava sendo de uma forma muito exagerada do fundo assistencial. Em 2022, janeiro de 2022, a gente tinha um fundo assistencial de 62 milhões de reais, né? Com a não aplicação de reajustes ou aplicação de reajustes menores do que aquele definido no estudo autorial, nós, então, consumimos isso aí, tomado uma decisão pelo Conselho, mas uma decisão exatamente porque eles entendiam que poderiam, né, utilizar o fundo assistencial, e realmente isso aconteceu, né, houve uma utilização. Nós tivemos, então, um decrescimento do fundo assistencial até o final de 2024, início de 2025, onde o fundo caiu na faixa de 28 milhões de reais. Né? Então, de 62 para 28 milhões de reais. Sendo que as reservas garantidoras têm que ser observadas aí nesse fundo assistencial. Com a decisão do reajuste do ano passado, em maio de 2025, nós observamos, então, uma retomada do equilíbrio do fundo e uma retomada do crescimento dele, né? Hoje, ele está, né, em dezembro de 2025, ele fechou aí na faixa de 42 milhões de reais, que era exatamente essa tentativa de recomposição. E por que o fundo assistencial aumenta ou abaixa? Porque ele é utilizado para suportar as despesas. Lembra que eu falei das receitas assistenciais? As receitas são o fundo, né, assistencial, o auxílio saúde suplementar e o que a gente paga. Então, o fundo, ele custeia mensalmente o plano de saúde. Em quê? Ele custeia no suporte das diferenças entre receita e despesa. Se por um acaso o que eu recebi não dá para pagar todas as despesas, ele entra. A margem de segurança, né, dos estudos, que aí a gente tem uma margem de segurança de 95%. A margem de solvência, que hoje é o capital baseado em risco, né, que a INS estabelece um valor que eu vou mostrar para vocês. As provisões para subsídio dos participantes seletistas, então, todo o auxílio saúde suplementar dos participantes que se aposentaram até 1900, que entraram no plano até 1993, que hoje estão aposentados, e as suas pensionistas, o auxílio é pago pelo fundo assistencial. O teto de contribuição, não falei que nós temos um teto de 30%? Então, esse teto, né? Por exemplo, eu tenho minha contribuição de R$1.000. O meu teto é 800. Quem paga esses R$200? O fundo assistencial. Ele entra, então, com recurso, também ajudando ao participante nesse pagamento do seu plano. E os gastos com que a Promoprev, que são os nossos programas de promoção da saúde e prevenção de doenças, tá? Então, o fundo assistencial, ele é utilizado. E ele é utilizado mensalmente dentro desse processo. E aí, fazendo uma análise econômica, né, e financeira do plano de saúde, né, eu falei que ano passado a gente fechou aí com 28, 2024 nós fechamos o fundo assistencial em 28, em 2025 nós fechamos aí na faixa de 40, eu falei 42, gente, conserto, né, 42 nós estamos agora no último, né, próximo de 42 milhões, mas em 2025, dezembro, a gente fechou em 40 milhões, tá? De capital regulatório, que eu preciso conferir, né? Nós temos que calcular o capital base, o capital baseado em risco, que é a antiga margem de solvência. Então, desses 40 mil, 20 milhões, 907.257,66, eu não posso diminuir. Então, o fundo assistencial, ele não pode cair menos que 21 milhões de reais, tá? O nosso patrimônio aí, 601, ali é ajustado no patrimônio social, e o fundo 40.606, tá?
Em termos de provisões técnicas que são constituídas também, a gente tem a PEONA, que é a provisão para eventos ocorridos e não avisados, que hoje está na faixa de 11 milhões, a PEONA SUS, né, que é 165 mil reais, e tendo aí um total de provisões de 11 milhões 309. A PIC, né, que era constituída em 2024 em 11 milhões, com a sinistralidade baixando e a contraprestação sendo suficiente para pagar, essa PIC, então, foi revertida e hoje ela não tem recursos, né, provisionados para ela esse ano, né, para início de 2026, tá? Em 2025, ela foi diminuindo, né, ela foi sendo resgatada até zerar esse ano. Nós tivemos, então, um total de ativos garantidores de 23 milhões de reais, tá? Passando aí para os resultados, que é o grande objetivo aí dessa reunião, né? Nós estamos apresentando exatamente o estudo atuarial, nós pegamos todas essas informações de 2025 e encaminhamos para o nosso atuário, né? Que é uma empresa, que é a Rumo, né? Que faz toda essa análise dos dados estatísticos nossos, que apresentou, então, um estudo, né? Levando em consideração uma metodologia onde ela pegou aí os últimos 12 meses, né, para o estudo, que é dezembro de 2024 até novembro de 2025, nós ajustamos essa base, né, de acordo com o IPCA Saúde, fizemos uma avaliação, né, dessa margem de solvência, essa margem de segurança, que ficou aí em estatística em 95%, o cálculo da necessidade da receita projetada é o que ela vai fazer, um comparativo com a receita atual para exatamente verificar se há déficit ou superávit que eu tenho que incorporar, né, e avaliar a necessidade da proposta de reajuste, né, ou não, dependendo do resultado do estudo, tá? Além disso, a gente considerou aí uma incorporação do INSS do prestador de serviço de 1,45, um ajuste contábil de 0,14, então, os dados que eu encaminhei, eles estão diferentes da contabilidade em 0,14%, então, porque os meus dados são gerenciais e o outro são dados contábeis, então ela faz esse ajuste. O novo rol, a gente incorporou aí 2,10%, né, 2,1%, colocando, gente, que o crescimento do rol, ele tem impactado muito nas nossas mensalidades. Vou dar um exemplo agora, né, nós tivemos a incorporação da cirurgia robótica para prostatectomia, né, radical, de um custo saindo aí na faixa de 19, 18 mil reais para 41, 42 mil reais, né? Então, essa incorporação, ela traz aí uma necessidade de ajustes na contribuição para conseguir pagar, né? Lembrando que os recursos saem ou do fundo, ou do bolso do participante, ou, né, ou não, né, do fundo, do bolso do participante e o auxílio saúde suplementar, que é pago pela patrocinadora, tá? Além disso, a gente considerou um reajuste das tabelas dos prestadores de serviço, praticamente obrigatórias, anual, de 5,1305, tanto na médica hospitalar quanto na odontológica, tá? E, para isso, nós trabalhamos, então, a nossa tabela, né? A gente, então, separou as despesas, os gastos, né, do Promoprev, que são também custeados pelo Fundo Assistencial, chegando aí num custo de 263.777,61, que é o custo para compor aí as garantias necessárias para a gente poder gerir os programas de promoção da saúde e prevenção de doenças. Quem não conhece, nós temos o programa de assistência domiciliar, nós temos o Viver Saudável, nós temos a clínica de atenção primária que funciona hoje em Viçosa, estamos abrindo uma em Juiz de Fora, né? Nós temos o programa de saúde da mulher, do homem, da gestante, todos esses programas, eles hoje são custeados por nós, mas principalmente pelo Fundo Assistencial, 0,4% do fundo é incorporado aí para trabalhar, para a gente poder trabalhar esses programas, tá? As despesas não assistenciais, operacionais e administrativas, somam, né, pelo nosso orçamento para 2026 em 1.284.671,88, tá? Esse é o valor que nós vamos gastar, despesas operacionais, financeiras e administrativas, tá? E esse valor também foi dividido por plano, lembrando aí que o custo per capita, né, apurado para pagamento dessas despesas,
foi de R$ 92,12, ou seja, para cada beneficiário paga R$ 92,12 para fazer a gestão operacional, financeira e administrativa do plano de saúde. Tá? Aqui nós pegamos, então, o resultado pensando aí no custo assistencial médio per capita por item de despesa. Dividimos aqui, né, o quanto está custando a consulta per capita, né, na faixa de 0 a 18 até 59 anos ou mais, e também as outras despesas, né, as despesas de internação, mostrando claramente o quanto mais velho a gente está, um pouco mais a gente gasta dessa estrutura, porque o que a gente gasta tem a ver com procedimentos de maior complexidade, tá? Então, aí chegando aí as despesas de internação, uma média de R$ 446,07 mensal por beneficiário, tá? Então, essa é uma divisão de custos. Na odontologia, os custos são menores, né, gente? Nós não temos aí custos tão altos na odontologia, chegando, dividindo aí por área, né? A prevenção é onde nós temos um custo, né, que também não se comporta, né, da mesma forma que a médica hospitalar, né, ou seja, 59 anos ou mais, às vezes a gente tem custos menores, principalmente por conta do rol de cobertura do nosso produto, né, que não cobre procedimentos como, por exemplo, implantes, né, ou procedimentos que, às vezes, esse grupo utiliza mais, né, e no custo total apurado, a gente tem aí R$ 30,97 para o grupo aí acima de 59 anos ou mais e de R$ 14,15 para o grupo de 0 a 18. O Conselho Deliberativo, com base nessas informações iniciais, ele então toma uma decisão. Qual é a decisão? Quais cenários eu vou pedir, né, para estudo? Então, ele decidiu por 4 cenários. O primeiro ele pediu para estudar, não utilizando o fundo assistencial, ou seja, para uma nova recomposição do fundo. Ele pediu, utilizando o fundo assistencial, naqueles parâmetros que eu mostrei, né, para subsídio dos seletistas, para pagar o teto, para custear o Promoprev, dentro daquela configuração, com um teto de 30% e 35%, dentro de 2 cenários aí, com a manutenção dos subsídios oriundos do fundo assistencial, né, de uma forma geral, tá? O primeiro é sem utilização, o outro agora com utilização. É isso, gente. O 2 é sem utilização, tá? O 3, então, que é com utilização da forma como eu expliquei lá, para o teto, para pagar o auxílio saúde suplementar, utilizando da forma como a gente utiliza hoje o fundo assistencial. E o 4º cenário é utilizando somente a rentabilidade do fundo assistencial, de 0,68% ao mês, tá? Então, o cenário 3 e 4 utilizando o fundo, tá? E 1, 2 não utilizando o fundo, tá? Então, o primeiro cenário é não utilizando o fundo, né? E não estabelecer o limite para a coparticipação, o teto, na realidade, tá, gente? Então, o primeiro cenário foi feita uma avaliação de cada produto, o Agros mais Saúde 1 e 3 sem odontologia, 1 e 3 com odontologia, o 2 sem odontologia e o 2 e o 4 com odontologia, o PASO-FV. Para cada um deles, foi visualizado uma necessidade de receita, né, para o próximo ano, né, e uma receita hipotética, ou seja, o quanto eu hoje estou recebendo, né? Hoje nós estamos recebendo numa faixa de 8.998.730,68 para gerir esses 5 produtos, tá? E a necessidade de receita seria de 10.460.664,76 centavos. Isso me traz um déficit, né? Ou seja, eu preciso de 10 milhões e estou com quase 9 milhões somente, tá? Para cada produto foi avaliado e cada um apresentou um déficit diferente. O Agro Saúde 1 e 3 sem odontologia tem um déficit de 24%, 24,73%. O 1 e o 2 com odontologia, 14,25%. O 2 sem odontologia, 21,09%. O 1 e o 2 e o 4 com odontologia, 9,55%. E o PASO-FV, 7,87%,
de déficit, o que acumula, em média, 16,25. Como eu não estou usando o fundo assistencial, quando esbarra no teto, né, de 30%, que passaria para 35%, eu tenho que dar um reajuste um pouquinho maior, que seria de 16,71%. Então, se hoje eu não utilizar o fundo, ou seja, gente, se o fundo assistencial acabasse, se eu não tivesse fundo assistencial, o reajuste teria de ser 16,71%, tá? E o teto passando aí de 30% para 35%. Lembrando que se eu usar o fundo, que seria o segundo cenário, com um teto de 30%, que é o cenário 2, né? O cenário de 35% e o cenário de 30%, eu teria que reajustar em 18,77%. Então, se eu tiver um teto de 35%, 16,71%. Se eu tiver um teto de 30%, 18,77%, tá? Passando para o próximo cenário, com recursos do fundo assistencial, que é o terceiro cenário. Eu vou usar o fundo assistencial dentro da mesma forma como eu utilizaria hoje, ou seja, para o Promoprev, para pagar o auxílio saúde suplementar dos seletistas, para pagar a margem de segurança, a diferença entre receitas e despesas. Então, eu compus aqui a necessidade de cada um dos planos, em termos de total de receita, para cada um dos planos, em termos de gastos, tá? Lembrando que, eu utilizando o fundo dentro da nossa proposição, 0,4 vai para o Promoprev. 0,4 para o Promoprev seria R$ 263.777,61 que eu necessitaria. Só que 0,4 só me traria um valor de R$ 263 mil, e eu precisaria de mais. Então, R$ 85 mil eu tive que também jogar para os beneficiários. Então, esse valor de 85, ele não foi tirado do fundo assistencial, ele foi, então, para as mensalidades do beneficiário. Então, de 263, R$ 85 mil, ele foi tirado, foi passado para composição do custo, que vai ser para pagamento das contribuições, tá? Só para mostrar isso aí, o estudo traz essa diferença aí para vocês validarem. Então, observando aí, utilizando o fundo assistencial nas mesmas modalidades, da mesma forma como hoje nós utilizamos, nós teríamos um reajuste de 10,08%, tá? Ou seja, o fundo pagando a sua parte, o auxílio chegando naquele valor e o participante pagando a sua parte, teríamos que reajustar o plano em 10,8%. Nós teríamos um déficit no AgroSaúde 1 e 3, sem odontologia, de 18,74%, no 1 e 3 com odontologia de 8,11%, no 2 sem odontologia de 11,29%, no 1 e 4 com odontologia de 3,58%, e o PAS-UFV estaria em equilíbrio. Ele teria uma receita hoje, né, uma necessidade de receita de 14 mil, e ele tem hoje uma receita de 16.290, né? O que não traria um déficit dele, tá? E o teto teria que passar de 30% para 35%, tá? E o piso do PAS-UFV passaria, né, para 507,71. Então, de 16%, né, de 16,71%, nós passaríamos, então, por uma necessidade de reajuste de 10,08%. Aonde sairia esse restante? Do fundo assistencial, tá? O cenário 4, gente, ele fala da necessidade da utilização do fundo assistencial correspondente somente à sua rentabilidade. Eu vou usar 0,68% do fundo assistencial todo mês, tá? Com isso, eu não estou utilizando tudo que eu preciso. Então, grande parte, não só o Promoprev, aqueles 80 mil, 80 mil, passaria para o nosso bolso, nós teríamos que pagar, mas também o restante da necessidade de receita, tá? Então, pensando nesse cenário, a gente teria um déficit no Agros 1 e 3, sem odontologia, de 21,55%, no Agros 1 e 3, com odontologia de 10,88%, no 2, sem odontologia, de 16,58%, no 2 e o 4, com odontologia de 4,5%, e no PAS-UFV de 4,73%. Em média, né, o déficit, a necessidade de reajuste seria de 12,89%
passando o teto de 30% para 35%, tá, gente? Se ele for 30%, se eu manter ele em 30%, o déficit, a necessidade de receita seria do reajuste de 14,61. Também foi uma avaliação que o Conselho fez, tá? Então, vamos reajustar, mas vamos manter o teto em 30%, usando 0,68% do fundo assistencial. Seria 14,61. Se reajuste o teto, né, o teto de contribuição, para 35%, a nossa necessidade de receita de reajuste seria de 13,03. Então, fazendo um resumo aqui para vocês, né, são muitas informações técnicas, né, eu peço desculpa, né, de forma bem antecipada aí do volume de informação e da complexidade dessas informações, né, nós estamos programando aí reuniões para exatamente a gente tentar esclarecer mais essas informações. Eu quero muito que vocês consigam ver a apresentação, anotar suas dúvidas, para que depois eu possa, né, tirar todas essas dúvidas, fazer uma reunião só para tirar essas dúvidas, acho que é importante. Mas aqui tem, então, um resumo de todos os cenários solicitados pelo Conselho Deliberativo, né? Onde a gente tem um cenário regular, onde não tem utilização do fundo assistencial, né? E aí a gente teria um reajuste, uma necessidade de reajuste de 16,71%, com o teto passando para 35%, tá? O número de titulares que cairiam no teto é 579, tá? E o percentual de titulares, mais ou menos 9,7%, cairiam nesse teto de 35%. Uma avaliação regular nos modelos sem utilização do fundo, né? A gente retirada para cobertura de parte dos gastos do Promoprev. Na realidade, esse cenário aqui, ele já traz a utilização do fundo assistencial, né? No modelo que é hoje, ele teria uma necessidade de 10,08%, o teto passaria para 33%, tá? 536 pessoas cairiam no teto, que corresponde mais ou menos a 8,98%. O que tem diferente? No primeiro cenário, o cenário regular, eu não tenho utilização do fundo, então tudo, né, o fundo é utilizado em zero. Aqui, nesse caso, a gente utilizaria 578 mil reais, né, aproximadamente, do fundo assistencial todo mês, tá? O cenário A, o cenário 1, né, sem previsão do fundo, com um teto de 30%, nós teríamos, então, sem ser o teto de 35%, um teto de 30%, ele iria para 18,77%, e sem, né, com a retirada do fundo apenas dentro da sua rentabilidade, que é o cenário 2 e 3, nós teríamos, se o teto for 30%, 14,61%, a necessidade de reajuste, e se o teto for de 35%, um reajuste de 13,03%, tá? No cenário 2 aí, nós temos uma utilização do fundo de 302 mil reais, aproximadamente. No cenário 3, 302 mil reais também. Então, não houve uma variação, né, uma variabilidade da utilização do fundo em mudando aí do teto de 30% para 35%, tá? Dentro desse cenário, utilizando o fundo de 0,68%, que é a rentabilidade dele real, tá? Né? Mais um resumo, de acordo com a avaliação, né, atuarial, se a gente não utiliza o fundo, né, assistencial, o reajuste seria aí na faixa, uma necessidade de reajuste de 16,71%, tá? Porque para eu reajustar em 16,25% e não utilizando o fundo, ele passa para 16,71%. A necessidade de reajuste, se a gente admitir a utilização do fundo, como ela está prevista praticamente dentro do regulamento, 10,08%. E se nós trabalharmos com reajuste, né, pensando somente na utilização do fundo assistencial, na sua rentabilidade real, que é 0,68% por mês, nós temos dois cenários. Se o teto for de 30%, teríamos que reajustar em 14,61%. Se o teto for de 35%, teríamos que reajustar 13,03%. Então, resumo aí para vocês, né? Deixei tanto na tabela quanto aqui, para tentar trazer de uma forma mais clara a informação que foi apresentada dentro do estudo autorial. Então, após a apresentação do estudo autorial para a diretoria, né, a diretoria executiva e para o Conselho Deliberativo,
nós temos a decisão, né, em relação ao que fazer a partir dos cenários apresentados e solicitados aí do estudo, tá? Em reunião do Conselho Deliberativo, foi tomada a decisão, né, de utilização do fundo assistencial. Isso é bastante importante vocês terem em mente, gente. No ano passado, a gente teve uma decisão de recomposição do fundo, saindo aí do fundo de 20 milhões para 40 milhões, né? E nesse momento, o Conselho entendeu que a gente poderia novamente voltar a utilizar o fundo assistencial dentro dos parâmetros normais desse fundo, então também não limitou a 0,68% ao mês, que é o ganho real do fundo. Então, vamos utilizar o fundo assistencial durante o próximo ano, e o reajuste vai ser, né, a partir de 1º de maio, de 10,08%. O teto, né, o piso de contribuição do PASO-FV passa para R$ 507,71, tá? R$ 507,71. Nós teremos o aumento do teto de contribuição de 30% para 33%, de acordo com o estudo. A manutenção da coparticipação em 35% para consultas, exames e procedimentos de menor complexidade ambulatorial, e 30% nas internações psiquiátricas, então não há uma alteração, né, nessas cobranças de coparticipação. O que alterou foi o teto de coparticipação, que hoje é R$ 132,00 e passou para R$ 145,30. O que é esse teto, gente? Um procedimento que você faz, um exame de altíssima complexidade, com valor muito alto, né, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, independente do valor que é calculado de 35%, você paga no máximo R$ 145,30 a partir de maio. Até abril, R$ 132,00, que era o nosso teto do custeio anterior, tá? É muito importante que vocês entendam o seguinte: o reajuste de 10,08% na tabela de contribuição, ela impacta mais do que 10,08% na nossa contribuição. Por quê? Porque eu jogo 10,08%, eu aplico 10,08% em cima da base de contribuição, ou seja, sobre a minha contribuição. Se a minha contribuição é R$ 1.000, né, eu jogo 10,08% em cima dela. Quando eu subtraio o auxílio saúde suplementar, se não há uma movimentação, um reajuste desse auxílio saúde suplementar, o que acontece? O impacto ele fica muito no resultado. Então, você pode sentir, né, e deve sentir um resultado, um reajuste um pouco maior do que 10,08, tá? Para o grupo de agregado, como ele não tem auxílio saúde suplementar, o reajuste é de 10,08, ok? Nós temos um simulador do sistema, tá? No site do Agros, vocês vão poder entrar nesse simulador, fazer a avaliação dessas novas contribuições. A tabela com reajuste de 10,08 está aqui, tá, gente? Maio de 2026 a abril de 2027. A tabela começa aí com, dentro de cada um dos produtos, o Agro Saúde 1 sem odontologia e o 3 sem odontologia, que são planos espelho, tá? Vai de R$ 232,95 até R$ 1.048,42, até o Agros mais Saúde 2 com odontologia e o 4 com odontologia, que vai R$ 224,43 até R$ 1.009,74, tá? Então, para cada um dos beneficiários, a gente tem aí o reajuste de 10,08. E para os agregados, né, também o reajuste para cada um dos produtos. Então, todos aqueles beneficiários participantes que têm agregados, os seus dependentes diretos estão na tabela anterior, né, que é o grupo de filhos, né, esposa, marido, companheiros, e filhos até 21 ou até 24 anos, se universitários, estariam aqui na dependência direta, e os agregados são os maiores de 21 ou 24 anos, se universitários, né, netos, bisnetos, eles caem, né, nessa tabela de contribuição dos agregados, tá? E também foi registrado em 10,08, lembrando que os agregados não possuem auxílio saúde suplementar. Eles não têm subsídio do governo, o governo só subsidia os participantes, né, ou seja, os titulares e seus dependentes diretos, tá? Uma novidade, né, na realidade, uma informação muito boa que nós tivemos é que, dia 2 de abril de 2026, o governo federal soltou aí a portaria MGI número 2.778,
aumentando, né, reajustando em aproximadamente 13% o auxílio saúde suplementar. Isso vai diminuir o impacto do reajuste que nós temos dos 10,08, né, gente? Como eu falei, como a gente tem a contribuição cheia e vamos retirar o valor do subsídio para chegar no resultado, que é o que desconta no nosso contra-cheque, como houve o aumento do subsídio, em média, em 13% para cada uma dessas faixas, lembrando que nós temos o pagamento do subsídio pensando na renda, né? Ele divide aí pela renda do participante e pela faixa, né? Faixa etária desse beneficiário, tá? E desse participante, desse servidor, né? Que é o titular do plano, tá? Para cada um deles, a gente tem que ver qual é o salário e qual é a idade. Mas, realmente, é uma informação boa, né? Foi uma coisa que realmente trouxe, né? Um processo que trouxe aí uma diminuição do impacto do reajuste de 10,08% com o aumento do subsídio, tá? O PAS-UFV, nós temos a tabela também, 2026 a 2027, para os titulares, né, os participantes titulares, os beneficiários titulares, dependentes diretos, lembrando que o PAS-UFV não tem o auxílio saúde suplementar. Então, o governo não manda nenhum recurso para os beneficiários que estão inscritos no PAS-UFV. E a tabela, então, está aí para os titulares dependentes diretos e para os agregados, tá? Que são na mesma categoria do agro-saúde, a gente também tem agregados para o PAS-UFV. Então, essas tabelas são as tabelas que vão vigorar a partir de 1º de maio, né? A tabela do subsídio, como foi falado, né? Uma excelente notícia para a gente, né? Que ela também foi reajustada, o que vai trazer aí um impacto menor na nossa contribuição. Os dados, então, do estudo, né, como objetivo e como pauta, a gente apresentou todas as informações que a gente se propunha a apresentar aqui, né, agradecer a todos, a vocês, né, por estar, né, de alguma forma, participando desse processo, assistindo o vídeo, podem anotar suas dúvidas, né, estou aqui à disposição, a equipe da gerência de relacionamento e da gerência de saúde está à disposição de vocês para tirar dúvidas. Nós devemos, né, agendar novas reuniões após essa apresentação, para que vocês possam tirar suas dúvidas, vamos tentar trazer, né, um bate-papo aí com vocês, para que a gente consiga também esclarecer, considerando que são informações muito técnicas, né, gente, e que, de alguma forma, a gente sente alguma dificuldade, né, em entender esse processo como um todo, tá? Agradecer e me colocar sempre à disposição, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.